Ricardo, voltando então um pouquinho com aquela ponto de referência, aquele embate seu em torno do INPE, daquela época, três personagens daquela época então vão às urnas esse ano, além do presidente Bolsonaro, você e o ex-ministro Marcos Pontes, que é candidato ao Senado, né, o nosso ministro astronauta brasileiro, como as pessoas se referem a ele. É, na, Naquela época, qual foi o papel do ministro? Como é que você analisa o papel do ministro naquela crise do INPE? Como é que você vê essa candidatura aí do Marcos a senador por São Paulo? Eu só vou acrescentar mais um dado. Nós temos também o ex-desministro Ricardo Salles, também candidato a deputado federal, né? Isso é mais Bem terrível, é lembrado. terrível ainda, né? Eu estava até falando com o José Guilherme, eu acho que o ministro Marcos Pontes foi uma grande decepção para a comunidade científica. Quando ele foi nomeado, criou uma certa esperança na comunidade científica. Afinal de contas, é um oficial da aeronáutica, engenheiro formado pelo ITA, foi um bom aluno, inclusive, no ITA, os professores dele são meu amigo e me disseram, e astronauta formado pela NASA. Inclusive, durante a sua preparação para ir para a NASA, ele fez essa preparação no INPE. Então, conheci o INPE pessoalmente. Aliás, quando ele foi tomado de cargo, eu fui lá na cerimônia e o cumprimentei pessoalmente e nós conversamos. Ele disse que ia dar toda a atenção ao INPE. E também, logo no começo, ele abriu um canal de diálogo com a Academia Brasileira de Ciência e com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Mas, na prática, não fez absolutamente nada. Ao contrário, ele sempre teve uma atitude bastante pusilânime, esse tema que eu gosto de usar, para essas pessoas que, além de ser covardes, colocam outro para assumir a responsabilidade, né? Um termo que o nosso querido Tiradentes usou contra os seus colegas que o acusaram. Mas ele não fez absolutamente nada. Durante, de janeiro, de 15 de janeiro até eu ser exonerado, houveram vários ataques ao INPE do ex-ministro Ricardo Salles e até do general Heleno, que deu uma declaração à BBC em começo de junho de 2019, que os dados do INPE estavam sendo manipulados. Eu imediatamente fui chamado pela BBC. Uma hora depois já estava a BBC, o Le Monde, o Corriere della Sera me telefonando para falar alguma coisa. Para vocês verem o prestígio que o Brasil tinha, o INPE tinha internacionalmente. Eu não respondi, eu fiz um ofício detalhado a ele. Enviei um ofício detalhado, como eu fiz ao longo de todo o semestre. Ministro, esse ataque do governo ao INPE não vai dar bons resultados para o Brasil. O senhor, por favor, abra novamente o canal de diálogo que nós tínhamos com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com o Ministério de Meio Ambiente, para nós explicarmos. Propusemos até, se os outros ministérios quisessem, o INPE desenvolveria novas ferramentas computacionais para ajudar na análise dos dados. Qual foi a resposta dele? Nenhuma. Nenhuma resposta. Então ele fugia de toda a responsabilidade. Quando eu fui exonerado, eu acho que já contei, não sei se vocês já viram nas entrelinhas, como eu disse naquele embate, que eu não pediria demissão, né? Como ele fez com o Joaquim Levy, forçar para pedir demissão, eu disse não pediria demissão. Depois de um tempo começou o ataque nas redes sociais, eu não tinha redes sociais, mas minha esposa e meus filhos sim, e começaram a ficar incomodados. Então eu falei, vamos para o apartamento em Caraguatatuba, apartamento dos meus filhos, e ficar mais sossegados um pouco lá para a dor de cabeça passar, que eu estava preocupado realmente. Recebo um telefonema de uma funcionária, uma servidora do MCTI, falando, professor, o senhor sabe o respeito que eu tenho pelo senhor? Ela estava chorando. E o amor que eu tenho pelo INPE. Eu quero dizer, eu acabei de sair de uma reunião, montaram um grupo aqui com duas pessoas do Gabinete de Segurança Institucional, do setor de informação do governo e aqui do Ministério, e me chamaram, não podia dizer não, para levantar dados sobre o senhor, para coisas que o senhor podia ter feito erradamente, para chamá-lo a Brasília e forçá-lo a pedir demissão. Por isso que minha demissão demorou 2 meses, desculpe, 2 semanas. Depois de 2 semanas, então, fui chamado ao ministro ministro Marcos Pontes,
E ele disse: professor, ontem eu estive com o presidente até 9 horas, querendo arrumar uma saída honrosa para o senhor, mas ele está aí, não vou falar a palavra, né, P com o senhor, e eu vou pedir ao senhor, então, se o senhor pode se demitir. Eu falei: ministro, eu não farei isso. O senhor tem a coragem de me exonerar aqui, sabe? Eu quero que eu seja exonerado do cargo. Sabe? E aí, assim que foi feito. Então, o que acontece, embora ele seja astronauta e tudo mais, ele sempre agiu para servir o governo Bolsonaro. E nessa eleição, ele está fazendo para servir o presidente Bolsonaro. Ele e o Ricardo Salles, né? Numa conversa recente, aliás, um mês atrás, no almoço que eu tive com a Marina Silva, uma colega, que é também candidata a deputada estadual da Rede, a Marina Elô, uma pessoa notável que trabalha também pela Ciência e Tecnologia, é vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Estadual, ela perguntou-me: professor, o que o senhor acha, mais ou menos a sua pergunta, o que o senhor acha das possibilidades do Marcos Pontes e de outros ministros serem eleitos? Então, ele era candidato a deputado federal, não a senador. Eu disse: eu não sei, eu conheço pessoalmente, não sei a parte política, mas eu acho que ele não tem muita chance. A Marina Silva virou-se para mim e falou: professor, o senhor está errado, já vi que o senhor não entende muito de política. Ele não só é candidato e vai ser eleito, mas com alta possibilidade. Que nós já levantamos, o investimento de recursos nas redes sociais para ele é imenso, um trabalho fortíssimo. Isso é preocupante, mas eu espero que o Estado de São Paulo honre a sua tradição da Revolução Constitucionalista, da qual o meu avô foi um herói, né? E não eleja esse senhor para senador, porque ele é mentiroso, artificioso e vai prejudicar o desenvolvimento da ciência no país.